Oi gente, tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda aula, nesse período de isolamento social. Nosso conteúdo de hoje é regência verbal. O que é regência verbal? Regência verbal é o relacionamento entre o verbo e o seu complemento. Nós estudamos em séries anteriores que alguns verbos eles não necessitam de complemento para finalizar uma frase. O verbo dormir, por exemplo, né? Quando eu digo eu dormi cedo ontem à noite, cedo ontem à noite não é exatamente complemento desse verbo, não é exigência do verbo. Na verdade, é uma exigência circunstancial, dada a situação em que o falante diz essa frase, tá? Uma circunstância de tempo, uma circunstância de lugar, né? Dormir bem, uma circunstância de modo. Então, assim, não são complementos do verbo dormir. Nesse caso, dizemos que esse verbo ele é intransitivo. Por outro lado, alguns verbos, infelizmente, se a gente não colocar um complemento para ele, a frase não se completa. Vamos pensar no verbo comprar, por exemplo. Eu comprei revistas novas. Se eu parar a frase na forma verbal comprei, você automaticamente vai me perguntar, mas comprou o quê? Comprei revistas novas. Observe que há uma exigência de um complemento. Esses verbos que exigem complemento chamamos de verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles têm algumas particularidades. Por exemplo, alguns verbos se ligam diretamente ao seu complemento, ou seja, sem auxílio de preposição. Vamos pensar ainda no verbo comprar. Eu comprei o quê? Revistas novas. Observe que entre comprei e revista, que é o complemento, não há, nenhuma preposição. Ou seja, o verbo está se ligando diretamente ao complemento. Nesse caso, dizemos que esse verbo é transitivo direto, porque se liga diretamente ao complemento. E este complemento do verbo transitivo direto, nós chamamos de objeto direto. Professor, mas eu posso dizer, comprei algumas revistas, comprei essas revistas. Sim, algumas. E essas, algumas, é um pronome indefinido, essas são um pronome demonstrativo. Isso não é exigência do verbo. Você colocou por quê? Porque nessa situação de fala, fica melhor compreendido o que você está dizendo. Não é uma exigência do verbo. Tudo bem? Então, o verbo transitivo, ele pode ser um verbo transitivo direto quando ele se liga diretamente ao seu complemento, sem auxílio de preposição. Vamos ver agora o verbo transitivo indireto, ou seja, aqueles que se ligam de forma indireta ao seu complemento. Como é que funciona isso? Entre o verbo e o complemento, nós temos uma preposição. Vamos pensar no verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse de aí é o que nós chamamos de preposição. Alguma coisa é o complemento. Eu vou completar com a minha necessidade de fala. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso de novos funcionários. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. De é a preposição, esse alguma coisa é o complemento. O verbo precisar é um verbo transitivo, porque exige um complemento, E ele é transitivo indireto, porque ele precisa da preposição de. Alguma coisa, ou seja, o complemento desse verbo precisar, nós chamamos de objeto indireto. Eu preciso de voluntários. De voluntários é o objeto indireto. Por que é indireto? Porque voluntários, para se ligar ao verbo precisar, a preposição de está aí entre um e outro. Preposição são palavras que tornam uma palavra dependente da outra. De, em, a, com, por. Tem outras, mas essas são as mais comuns. Para. Então, são essas mais comuns, as preposições, Tudo bem? Então, nós já sabemos que os verbos, eles podem ser intransitivos, ou seja, não precisa de complemento, não há exigência do verbo. Nós temos os verbos transitivos, ou seja, aqueles que precisam de complemento.
Verbo transitivo direto, o complemento se liga diretamente ao verbo. Verbo transitivo indireto, o verbo se liga de forma indireta ao seu complemento. Até aí tudo bem? Vamos para a próxima etapa. Bom, existem algumas particularidades ainda sobre a regência desses verbos. Por exemplo, existem verbos que exigem dois complementos. Um que se liga diretamente ao verbo e um outro que se liga de forma indireta. Exemplo: informei aos alunos que não haverá aula amanhã. Ora, eu informei o quê? Que não haverá aula amanhã. Então, que não haverá aula amanhã é um complemento do verbo informar e não tem preposição, então ele é um objeto direto. Mas eu informei a quem? Aos alunos. Então, aos alunos é um objeto indireto do verbo informar. Isso na mesma frase. Nós temos verbos que, se eu mudo o significado dele, eu mudo a regência. Ou ele vira um verbo transitivo direto, ou ele muda a preposição, né, que exige diante do seu complemento. Por exemplo, vamos pensar no verbo assistir. O verbo assistir, ele normalmente é usado como se ele fosse um verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição. Assistir o jogo. Não é assim que a gente fala? Pois é, mas gramaticalmente essa forma é inadequada. Na verdade, o verbo assistir, quando significa ver, presenciar, ele é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, eu não assisto o jogo, eu assisto ao jogo. Eu não assisto a missa, eu assisto a missa. Eu falei o AA, dei um destaque para o AA, porque quando eu digo assisto a missa, nós temos aí um A que é preposição e temos o A que é artigo feminino, por conta do substantivo feminino missa. Tá certo? Bom, o verbo assistir, além desse significado, que é ver e presenciar, também pode significar prestar ajuda, assistência a alguém. E nesse caso, ele é transitivo direto, ou seja, ele se liga diretamente ao seu complemento, sem auxílio de preposição. Exemplo: minha família assiste os moradores de rua do centro. Ora, esse assistir não quer dizer que a minha família todo dia vai para o centro assistir, olhar os moradores de rua. Mas significa que minha família vai ao centro prestar ajuda, levar alimentação, agasalho, remédio. Entende aí? Quando eu uso o verbo assistir com esse significado, ele é transitivo direto. Vou dar destaque também para o verbo preferir, porque comumente, né, no nosso uso informal, você diz: eu prefiro mais matemática do que português. Eu prefiro mais fruta do que verdura, do que legumes. Porém, gramaticalmente, essa forma é inadequada, porque pela gramática, quem prefere alguma coisa a outra. Entende? Então, eu prefiro fruta a legumes. Eu prefiro matemática a português. Compreendem? Não tem essa história de eu prefiro mais isso do que aquilo. Não, eu prefiro isso a aquilo. Eu prefiro matemática a português. Essa é a regência do verbo preferir. No livro de vocês tem vários outros verbos com as suas respectivas regências e alguns significados, quando eles assumem significados diferentes. Por exemplo, o verbo aspirar. Se ele significa aspirar no sentido de sentir o cheiro de alguma coisa, aspirei o cheiro da comida, por exemplo, ele é transitivo direto, ele se liga diretamente ao complemento. No entanto, se o verbo aspirar significa desejar, ter vontade de, ele é um verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Exemplo: aspiro ao cargo de diretor cultural do Grêmio. Então, eu desejo esse cargo, eu utilizo a preposição a. Esses verbos estão lá no livro, não precisa você decorar, mas é preciso que você estude, tá? Eu vou chamar a atenção para algumas situações que são muito comuns no dia a dia e que também há inadequação gramatical. Quando a gente utiliza dois verbos com regências diferentes para o mesmo complemento. Exemplo: eu vi e gostei do filme. Ora,
Quem vê, vê alguma coisa, transitivo direto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, transitivo indireto. Então, nós temos aí um problema. Então, o correto seria: eu vi o filme e gostei dele. Bom, é isso. Qualquer dúvida, chama no PV. A gente vai se resolvendo aí por áudios. Espero que eu tenha contribuído para que vocês compreendam o conteúdo e possam fazer a atividade proposta, né, na nossa plataforma, na sala virtual. Tá bom? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem bem.